Amém. Vamos orar pelo Paulo? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida desse meu irmão querido, Paulo. E, Deus, usa ele como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Ele se preparou, ele orou, ele buscou a tua face. E agora, Pai, ele vai ser um instrumento nas tuas mãos. Fala conosco, Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Boa noite, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu abrir meu caderninho aqui. Como o pastor Lisão acabou de falar, né? Hoje é um culto de vida vitoriosa, né? Glória a Deus. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E é um prazer, uma alegria, um privilégio, eu sempre digo, né? Quando eu tenho a oportunidade de vir aqui, estar aqui, poder compartilhar a palavra, ainda mais, né? Mas só o fato de estar na casa do Senhor já é um grande privilégio, né? Quantas pessoas gostariam de estar num lugar como esse e não podem, por vários motivos, várias situações, e a gente tem esse privilégio de poder estar aqui nesse lugar tão gostoso que o Senhor separou para a gente cultuar, adorar, receber a palavra e ser ministrado por Ele. Então, valorize esse momento. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmos 122, 1. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar na porta do meu Deus do que nas tendas da perversidade. Salmos 84, 10. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 24, 27, 4. E certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, 6. Amém? Glória a Deus. Que alegria poder ler textos como esse, né, que a gente vê um coração de alguém como Davi, falando da alegria, do privilégio e da satisfação de poder estar perto do Senhor, de poder estar na casa do Senhor. E isso, como tinha aquela propaganda antigamente do cartão, né? Não tem preço, né? Isso é o melhor que a gente pode ter. Mais vale um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar. E nessa noite, o que Deus tem colocado no meu coração para a gente compartilhar é uma história muito interessante, como todas que tem na Bíblia, né? Você deve conhecer. Está lá no livro de Neemias, se você puder abrir. Neemias, a partir do capítulo 1. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 3, para ser mais exato. Neemias, logo depois de Esdras, antes de Esther, não sei se ajuda. Capítulo 1, versículo 3. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez pela palavra? Senhor, aqui está a tua palavra. Senhor, aqui está a igreja, aqui está a minha vida. Abençoa-nos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa encontrar corações dispostos a receber, Senhor, a serem edificados e fortalecidos por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse momento da história aqui de Israel, Neemias descreve aqui com bastante detalhes, né? Se você não conhece esse livro, depois você dê uma lida, que é muito legal, falando sobre a história e sobre o momento aí que o povo de Israel está vivendo quando ele retorna do exílio. A nação de Israel, ela foi no finalzinho do período dos reis, invadida, e o seu povo foi levado como escravo para a Babilônia, isso cumprindo uma profecia que o Senhor já tinha dito anterior, né, de que isso aconteceria se eles se afastassem de Deus, se a nação deixasse Deus de lado, e isso aconteceu. E nesse momento, eles estão voltando para Israel, né? Eles estão voltando para o lugar onde era a nação de Israel, porque na verdade estava tudo destruído. Já haviam acontecido dois retornos anteriores a esse momento que Neemias está falando aqui, e nesse momento aqui Neemias está sendo levantado para, na continuidade do texto aqui, reconstruir os muros de Jerusalém.
E aqui é um momento onde eles passaram 70 anos no exílio, né? A nação de Israel esteve 70 anos ali escravizada, isso atendendo ali uma profecia que o Senhor tinha dado lá, que isso iria acontecer. E nesse momento que eles retornam, começam a retornar, a nação, eles encontram uma nação destruída, né? Tudo tinha sido destruído. Abre comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8. Só para você, que de repente não lembra, entender o que aconteceu nesse momento aqui. 2 Reis 25, versículo 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradá, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então é sobre esse momento aqui que a gente está falando agora em Neemias. Isso tinha acontecido aqui mais de 70 anos antes, né, no momento em que houve essa invasão, e os babilônios ali derrubaram, destruíram toda a nação, o templo, a casa dos reis, como disse ali o versículo, e os muros de Jerusalém. E nesse outro versículo que nós lemos em Neemias, Neemias estava ainda na região que era a antiga Babilônia, só que aqui nesse momento sob o domínio persa, e ele era um copeiro que servia ao rei, e recebe a visita do seu irmão e mais alguns amigos que vieram de Jerusalém e relataram como estava Jerusalém. Então, como estava Jerusalém? Capítulo 1, versículo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Esse era o cenário lá em Jerusalém. Neemias, provavelmente, nunca tinha estado em Jerusalém. Ele era, a Bíblia não fala exatamente a sua idade, mas no cruzamento dos versículos que a gente identifica aqui, ele deve ter nascido dentro do cativeiro, então ele era descendente, obviamente, né, das suas famílias, eram de lá, sua família, mas ele não conheceu aquele lugar, ele não conheceu aquele templo, ele não conheceu aquela região geográfica, mas, mesmo assim, ouvindo o relato de como aquela região estava, qual é a atitude de Neemias, no versículo 4? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Aquela situação, talvez, para algumas pessoas não seria um problema. Eu não quero nem saber disso, né? Lá não tem nenhum parente meu, não conheço ninguém, eu nunca estive nessa região, ninguém mandou eles pecarem, quem mandou eles pecarem por causa do pecado deles que isso tudo aconteceu, e poderia tentar se eximir dessa responsabilidade, talvez, de interceder como ele vai fazer. Mas ele faz ao contrário de tudo isso. Na continuidade do versículo 4, ele diz, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, diante desse momento onde ele recebe uma notícia de que talvez muitos não fossem se incomodar, ele se incomoda, e ele não só se incomoda, ele vai à presença do Senhor, e ele ora, e ele jejua, e ele vai interceder por aquela situação, por aquelas pessoas, por esse relato que ele acabou ouvindo aqui, de que a coisa lá estava terrível, né? De que as coisas estavam em profunda miséria, ou seja, passando necessidade, desprezo, sendo humilhados pelos vizinhos, ali os povos vizinhos, o muro derrubado, sem proteção nenhuma, e as suas portas queimadas, totalmente vulneráveis, né? Então, eles tinham ali como propósito reconstruir uma nação, mas diante desse cenário aqui, um cenário de destruição total. E Neemias se coloca diante de Deus, intercedendo pelo povo, e aqui a gente já aprende uma lição muito importante, né? Quando algo entristeceu o nosso coração, quando uma notícia ruim vier, aqui ele recebeu uma notícia que para ele foi ruim. Quantas vezes a gente recebe notícias ruins na nossa vida também, né? Em vez de fazer qualquer outra coisa que nos distancie do Senhor, o que Neemias já nos ensina, e a gente pode aprender diante de notícias tristes, ir aos pés do Senhor. Diante de notícias que vão deixar o nosso coração perturbado, aflito, como ele ficou aqui, muito triste, é ir aos pés do Senhor, é orar, é jejuar, é buscar ao Senhor, porque
Ele pode resolver qualquer situação, qualquer notícia ruim que a gente receber. Então, de começo, a gente já pode aprender esse primeiro ponto com Neemias, diante de notícias ruins, ir aos pés do Senhor. E outra coisa que a gente pode também aprender aqui nesse momento com Neemias é que mesmo que essa situação não estivesse diretamente ligado a ele, como eu comentei, mas ele mesmo assim se importou com a dor do seu próximo, com a dor dos outros, com a dor dos seus amigos que de repente poderiam já ter voltado para lá. Ele não ficou ali se preocupando somente com ele. Ele poderia, nesse momento, Neemias sendo o copeiro do rei, ele ocupava uma posição importante, ele era um funcionário importante, ele poderia ter pensado, vou colocar meu emprego em risco aqui, se eu falar alguma coisa com o rei, se eu comentar alguma coisa, eu estou muito bem aqui. Mas ele não se importou com isso, ele teve a maior preocupação em atender, em resolver aquela situação que ele estava vendo ali que era ruim, ao invés de se preocupar com o que poderia acontecer com ele. Então, diante desse momento aqui, Deus coloca no coração de Neemias para que ele estivesse intercedendo ali pelo povo, né? Ele fez justamente aquilo que Deus estava colocando no coração dele, se colocando diante de Deus em clamor do povo. E aqui a gente aprende uma segunda lição com Neemias, né? Diante de sofrimentos que pessoas possam estar passando ao nosso lado, e a gente muitas vezes, às vezes não percebe, às vezes não está atento, a gente tem, no mínimo, a obrigação de interceder por essas pessoas, né? No mínimo, a obrigação de, sei lá, o que está acontecendo, o que eu posso fazer, como a gente faz aqui na igreja, né? A gente ora pelo Brasil, a gente ora pelos policiais, a gente ora pela guerra na Ucrânia, e a gente interceder por situações que, de repente, a gente não pode fazer alguma outra coisa naquele momento, mas, no mínimo, eu posso interceder. E da minha intercessão, Deus pode me dar direção para fazer alguma coisa, como ele vai fazer aqui com Neemias. Neemias não sabia o que ia acontecer daqui para frente. Neemias só sabia que ele tinha que ir à presença de Deus, clamar para que Deus fizesse alguma coisa por ele, por aquele povo, por aquela situação. E o que ele iria viver, na verdade, Deus estava preparando ele para um próximo nível, para viver algo muito maior que ele não imaginava. Mas começou de uma ação, de uma atitude dele em relação ao povo, sem saber o que ele iria ter mais na frente, né? Então, esse é um segundo ensinamento que a gente aprende aqui. Diante de alguma situação que a gente veja alguém passando, alguma dificuldade, alguma luta próximo de nós, a gente tem que, no mínimo, que é o máximo, né? Que é colocar diante de Deus e interceder, apresentar aquela situação, apresentar aquela vida, seja um parente, um familiar, alguém que está passando alguma luta, alguma situação, um lar se destruindo, uma família se destruindo, colocar isso diante do Senhor, porque o Senhor, ainda que eu não possa, fazer alguma coisa, mas o Senhor pode, e a gente não pode ser alheio, não pode ser apático, achar que não é um problema nosso, né? Neemias podia ter pensado, puxa, está tão longe, eu estou aqui num país tão distante, eu não tenho nem como ir lá, é difícil para mim, né? A gente vai colocando desculpas para não poder estender a mão, para não poder ajudar, ou para não poder até interceder, mas o contrário disso é o que a gente aprende aqui com Neemias, e ele fez isso, e no capítulo 2, versículo 1, a gente vê aqui a continuidade da história, como ele vai se posicionar, né? A gente sabe que Neemias ele era o copeiro do rei, então ele tinha como função, como trabalho, estar ali no palácio. O copeiro ele tinha o papel de provar as comidas, de provar as bebidas, né? Porque naquele tempo tinha muito risco de envenenamento contra as autoridades, e ele era aquele cara ali que ficava na frente fazendo isso para que o rei não fosse envenenado. Então era uma pessoa de extrema confiança, né? Para poder fazer isso. E nesse momento aqui no capítulo 2, versículo 1, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas ao fogo. Então ele, num momento determinado que ele não saberia qual seria, ele estava diante do rei, fazendo o seu trabalho normal do dia a dia, a sua rotina normal, que era estar ali servindo ao rei, e o rei percebe, você está triste, o que aconteceu com você? De repente o rei até se preocupa, né? Esse cara está provando as minhas coisas aqui, o que está acontecendo com ele? E aí ele abre o coração para o rei e ele fala, rei, está acontecendo isso lá na cidade dos meus pais, a coisa está feia lá, e deu um relato ali para o rei daquilo que estava acontecendo.
Então, só para a gente ter uma ideia, entre o capítulo 1 que nós lemos, quando ele recebeu a notícia, e esse momento aqui, se passaram mais ou menos 4, 5 meses. Então, nesse período, com certeza, a gente já viu o que Neemias fez. Ele orou, ele jejuou, e com certeza ele estava buscando uma oportunidade para poder falar com o rei. Ele estava buscando uma oportunidade para poder, para que algo acontecesse. Ele não sabia como seria, mas acredito, penso eu, que nesse período Deus deve ter colocado estratégia, plano no coração dele, do que ele faria se ele pudesse fazer alguma coisa. E essa oportunidade surgiu. O rei pergunta para ele, no versículo 4, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Essa oração que a gente chama da oração relâmpago, que Neemias fez. Essa oração é uma oração relâmpago, eu acredito nisso, mas essa oração é uma oração que ele simplesmente falou, Deus, é agora. Aquilo tudo que a gente já conversou, aquilo tudo que eu já orei, agora é o momento de eu colocar em prática. Aquele plano que o Senhor colocou no meu coração, é agora que eu vou falar. Essa é a minha oportunidade. O rei perguntou, o que você quer para resolver esse problema? Em outras palavras, ele está dizendo isso. E aí Neemias, na mesma hora, ele faz, como o texto diz, essa oração rápida, e aquilo tudo já estava com certeza ali no coração dele, e ele diz para o rei aquilo que ele está precisando. Então ele fala, eu preciso de cartas para cruzar as fronteiras, eu preciso de carta para liberar madeira lá com o chefe da floresta, e eu preciso de uma licença-prêmio para sair e ter o meu emprego garantido quando eu voltar. Não sei quando eu volto. Quanto tempo você vai ficar fora? Não sei. Ficou um prazo indeterminado aqui. Depois a gente vai ver no texto que ele ficou 12 anos fora durante esse período de reconstrução aqui dos muros de Jerusalém. Mas ele estava ali com essa licença-prêmio ali, respaldado pelo rei. E tudo isso que ele pediu ao rei nesse momento aqui foi concedido. Então, de bate-pronto aqui, é o terceiro ponto que a gente aprende com Neemias, quando a gente estiver se preparando para uma oportunidade, esperando um milagre, esperando uma porta se abrir, esperando que algo aconteça na nossa vida, fazer o que Neemias fez, orar, jejuar, buscar a Deus, e quando esse momento chegar, essa oportunidade chegar, a gente vai saber o que fazer. Porque ele poderia estar diante do rei, o rei perguntar para ele, o que você quer? Eu não sei, eu sei que o negócio lá está feio, eu sei que as portas estão queimadas, os muros estão caídos, tem muita miséria lá, você quer que mande uns caminhões de alimento para lá, você quer que mande alguma coisa assim? Não, ele já sabia exatamente o que era para fazer. Deus já tinha colocado no coração dele e ele tinha aquele direcionamento para pedir para o rei. Então, quando estiver diante de alguma coisa que você está esperando acontecer, é um tempo de se preparar, é um tempo de preparação, é um tempo de crer, é um tempo de fé. O tempo da espera é o tempo de crer, o tempo da espera é o tempo de colocar a nossa fé em prática, de exercitar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz isso. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo para poder estar aprimorando a nossa fé e preparando para quando a gente tiver essa oportunidade, ela ser aproveitada da melhor maneira. Pensando nisso, eu lembrei aqui do pastor Mário Lingston, que vinha aqui na nossa igreja há muito tempo atrás, e ele contava uma historinha de uma comunidade que, de repente, estava passando por um momento lá de seca, não chovia há muito tempo, e eles decidiram se reunir num determinado dia para fazer uma oração numa praça lá, e falar, nesse dia aqui, nós vamos orar, nós vamos nos reunir e a chuva vai vir, a chuva vai cair. Todo mundo junto, orando em oração, uma só voz. E aí eles fizeram isso, eles foram orar, eles se reuniram e todo mundo foi para essa praça. E foi um garotinho levando um guarda-chuva. E só que naquela região não chovia há muito tempo, era um tempo de seca. Aí alguém perguntou para o garotinho, mas por que você está levando guarda-chuva? Não chove aqui. Ué, mas nós não estamos vindo aqui para orar, não é hoje que nós vamos profetizar que vai sair a chuva? Então, eu estou levando o guarda-chuva, eu estou me movendo em função daquilo que eu creio. E é exatamente isso que aconteceu aqui com Neemias. Ele se moveu, ele se preparou por aquilo que ele cria. E quando a oportunidade surgiu, ele estava pronto. O garotinho também, quando a chuva veio, era o único que estava com o guarda-chuva lá. Então, para fechar esse primeiro ponto aqui da mensagem, 3 atitudes que Neemias nos ensina aqui para passar para o próximo nível, que é para onde ele foi. Primeiro, quando estiver triste, ore. Quando as notícias ruins chegarem, vá aos pés do Senhor. Quando as coisas que a gente não gosta de ouvir, como o pastor Natalino sempre fala aqui, o dia mal vem, e não é profecia, mas é bíblico, está escrito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando esses dias chegarem, ao invés de ficar triste, deprimido, opresso, a gente pode chorar, a gente pode se entristecer, é natural,
mas o nosso refúgio é o Senhor, é a oração, é ir para os pés do Senhor e Ele vai nos dar a direção, vai nos ensinar aquilo que a gente deve fazer. O segundo ponto que Neemias nos ensina, que a atitude que ele teve, quando a gente vê algum mal ao nosso redor, alguma pessoa necessitando de alguma coisa, alguma situação que no mínimo a gente pode fazer o máximo, que é orar, é fazer isso, é interceder, é se colocar no lugar de alguém. O que Neemias faz nesse momento aqui, acabei até passando aqui, mas eu achei muito bonito, quando ele sente a miséria do povo, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti. Ele não jogou o problema para ele, eles pecaram, eles fizeram errado, é culpa deles. Não, eu fiz também, eu e a casa do meu pai. Ele assumiu a responsabilidade, ele sentiu a dor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e nós precisamos da tua misericórdia. Foi assim que ele se colocou intercedendo pelo povo, pela nação, diante de Deus. E Deus agiu em favor dele por conta de tudo isso. Então, nesse momento, esses 3 pontos, essas 3 ações levam Neemias para viver a segunda fase aqui do livro de Neemias, que é aquilo que, agora que vai começar a mensagem, até agora estava só introduzindo. Tudo isso aconteceu com propósito. Deus estava levantando Neemias para ser um construtor de muros da nação de Israel. Deus estava levantando Neemias, preparando Neemias para que ele fosse alguém com um papel muito importante na nação de Israel, que não foi simplesmente ter esse papel de construir os muros, mas se você ler o livro com calma, você vai ver que foi muito mais. Eles restabeleceram a adoração, restabeleceram o culto, restabeleceram tudo que estava fora do lugar na nação de Israel, no que diz respeito aos mandamentos de Deus. E Neemias foi esse homem que foi feito governador naquele tempo para fazer com que tudo isso acontecesse. Então, quando ele estava lá no palácio, antes de ir para voltar para Israel, ele não sabia que tudo isso ia acontecer, mas ele se moveu, ele teve a empatia de se colocar diante de Deus em favor do povo, e Deus operou esse milagre e levou ele para fazer com que a nação de Israel pudesse ter os seus muros reparados. Então, nesse momento, quando Neemias recebe a autorização do rei, ele pode viajar para Israel, para fazer com que essa obra recomece. Ele lembra daquele momento que ele recebeu a notícia de que aquele povo estava em grande miséria, em desprezo, a cidade sem muros, com seus muros derrubados e sem portas, passando necessidade, passando vergonha, sem muros, sem limites ao redor e sem proteção nenhuma. Então, talvez nessa noite aqui, Deus queira nos levantar como alguém que vai nos ajudar a construir muros, reparar os seus muros, reparar muros de alguém que você conhece, reparar alguma situação que precisa ser reparada, que tem feito com que situações como essa aconteçam, necessidade, vergonha, falta de proteção, falta de limites, e coisas acontecem por conta dessa falta dessas brechas que existem nos muros, desses muros derribados. Talvez o muro que você precise levantar seja o muro da família, coisas aconteceram na família e a família tem sido atacada pelo inimigo, tem encontrado brechas nesse muro e esse muro balançou e de repente você precisa restaurar o muro da família, de algum familiar seu, algum relacionamento seu, um casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com a esposa, pais com filhos, filhos com pais. Pode ser o muro do trabalho, pode ser que as coisas não estejam boas, pode ser que as finanças não estejam boas, pode ser um desemprego, pode ser esse muro que você precisa restaurar, que você precisa levantar, pode ser também a sua vida espiritual. De repente, seu muro espiritual está devagar, você não está orando, você não está lendo a Bíblia, você não está cultuando, seu coração está distante do Senhor, pode ser esse muro que você precise reparar. Então, qualquer coisa que você entenda como que precise ser refeito, voltar para o lugar, você pode colocar no lugar desse muro que precisa ser restaurado, porque é algo que precisa de esforço, é algo que precisa de ação, de atitude,
Para quê? Para que a gente volte para o centro da vontade de Deus e para que a gente viva o melhor de Deus na nossa vida, né? Então, quais são os muros que você precisa restaurar? Ou, de repente, você não precisa restaurar muro nenhum, mas, de repente, você quer construir alguma coisa. Você quer construir algo novo. A gente sabe que para reconstruir dá muito mais trabalho do que para construir, né? Quando a gente pega uma reforma é muito mais trabalhosa do que uma obra nova. E é verdade, a reconstrução ela dá mais trabalho. Você vai precisar de mais esforço, você vai precisar de mais dedicação, de mais empenho. O retrabalho é muito pior do que o primeiro trabalho, né? Então, de repente, você precisa construir, glória a Deus por isso, mas a energia que você precisa dedicar é a mesma da reconstrução. E colocar Deus à frente e o seu muro vai ser bem construído em nome de Jesus. E esse culto é o culto de vida vitoriosa, né? E a gente olhando para esse texto e para esses detalhes que o versículo fala, como é possível ter uma vida vitoriosa em miséria, desprezo, cidade sem muros e sem portas? É impossível. Esse povo não conseguiria ter uma vida vitoriosa estando desse jeito. Eles precisavam de restauração, de reparação. E era para isso que Deus estava levantando Neemias nesse tempo. Então, talvez, ouvindo esse versículo, né, alguns de nós possam se identificar com alguma dessas características que o versículo cita, né? Talvez alguém passando alguma necessidade, alguma coisa precisando acontecer, uma porta de emprego, uma cura, uma restauração de família, talvez também passando alguma situação de humilhação, de vergonha, como esse povo passava diante ali dos seus vizinhos. A gente, né, quantas coisas acontecem ao nosso redor, a gente nem fica sabendo. Mas o que a gente sabe é que o nosso Deus, Ele pode te levantar para restaurar esse muro, Ele pode usar a sua vida para restaurar muros de pessoas que você conhece, Ele pode fazer com que todas as brechas que por acaso aconteceram nos seus muros sejam fechadas, em nome de Jesus. Ele continua fazendo os mesmos milagres que Ele fazia no passado, né? E o pior dos muros que a gente vê, né, é quando o nosso muro espiritual está derrubado, né? Quando a gente está distante do Senhor, quando a gente já não consegue mais buscar o Senhor, ler a palavra, orar. Às vezes tem problemas que acontecem na vida das pessoas que elas se entristecem tanto que elas não conseguem, não tem nem mais força, né, para orar, para ler a Bíblia. Só que é nesse momento que justamente a gente tem que fazer o contrário. Restaurar o nosso muro espiritual, restaurar a nossa adoração ao Senhor, restaurar o nosso culto, né, a nossa devoção, nosso momento íntimo com o Senhor, para que a gente possa restaurar o nosso mundo espiritual. Porque quando a gente está distante do Senhor espiritualmente, aí nosso muro realmente está fragilizado, né? Então, nessa noite aí, de repente Deus coloca nos nossos corações alguns muros que a gente precisa restaurar, que a gente precisa fechar brechas, coisas que de repente podem fazer com que esse muro caia, e Neemias nos ensina como isso pode acontecer. No capítulo 2, a partir do versículo 11 de Neemias, a primeira coisa que Neemias faz, ele diz: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e até o açude do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu cavalgava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Então, voltando, entrei pela porta do vale, assim voltei. Então, nesses 4 versículos, 5 aqui, Neemias ele descreve a sua chegada em Jerusalém. O que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele está traçando um diagnóstico da situação ali que realmente estava acontecendo, como aqueles muros estavam. Ele deu a volta toda ali na cidade para entender qual seria o trabalho que ele ia ter que fazer, né? Porque até então ele tinha ouvido um relato que ele não conseguia, ele não recebeu, né, naquele tempo uma mensagem do WhatsApp, as fotos de como estavam as coisas. Não, então ele foi lá pessoalmente e fez uma visita e olhou e traçou ali um plano do que ele precisaria fazer para que aqueles muros fossem reconstruídos. E outra coisa que ele fala aqui, muito interessante, eu não tinha falado nada para ninguém, estava só comigo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração.
Isso, às vezes, é algo que a gente precisa fazer também, né? Quando Deus dá um plano para a gente, uma ideia, alguma coisa que a gente ainda vai fazer, é guardar no coração até que a gente tenha certeza de como vai executar aquilo, de como vai fazer, antes de repente, de falar para todo mundo. Foi o que ele fez aqui. Ele não falou nem para as pessoas que estavam com ele, nem para as pessoas que já estavam na cidade. O texto diz que ele guardou no coração dele, até que ele fizesse esse levantamento, e a partir daí, aí sim, versículo 17, ele chama as pessoas, o versículo 16 diz assim: e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra, até então eu tinha declarado coisa alguma. Então ele não tinha falado nada para ninguém. Aí no 17, então lhes disse, depois que ele voltou do passeio: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais uma vergonha, um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, depois que ele sabia o que ele ia fazer, aí ele comunicou a todo mundo, ele falou: olha, Deus está comigo, Deus me deu o favor do rei, e agora eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de restauração, de reconstrução dos muros. E quando a gente olha para isso, né, olha para essa atitude de Neemias, a gente vai aprendendo com ele, né, como se comportar e como agir diante de desafios, de situações como essa que ele estava vivendo aqui. Ele tinha algo para resolver e ele identificou o que ele poderia fazer para resolver ali, né? E aqui a gente pode trazer também para a nossa vida espiritual, né? Os muros que eu preciso reparar, restaurar, reconstruir, tenho que olhar para dentro de mim, dentro da minha vida, o que está faltando, o que eu preciso melhorar, aonde eu estou errando, onde eu estou falhando, o que eu estou deixando de fazer, né? Se é orar, se é ler a Bíblia, se é jejuar, o que eu posso fazer espiritualmente para melhorar a minha conexão com Deus, a minha intimidade com Deus, levantar o meu muro espiritual com Deus, né? Então, esse é um ponto que a gente já consegue aprender aqui nesse exemplo que Neemias dá para a gente. Que a gente não consegue ter uma vida vitoriosa com o nosso muro espiritual quebrado. Então, é o primeiro muro que a gente precisa restaurar. É o primeiro muro que a gente precisa levantar. A nossa intimidade com Deus, o nosso altar com Deus, nosso relacionamento com Deus. E restauração de muros, ela fala sobre aumentar a proteção, colocar limites e eliminar as brechas, né? Então, para eu ter uma vida com Deus saudável, abençoada, eu tenho que realmente me proteger do pecado, eu tenho que colocar mais de Deus para dentro de mim, eu tenho que colocar limites, né, na minha vida, eu tenho que saber até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, e eu tenho que eliminar as brechas. Aquilo que pode me fazer errar, eu tenho que fechar por completo. Então, esses são algumas características que falam sobre restauração de muros, né, sobre o que o muro significa na nossa vida. E cada vez que a gente quer fazer isso, se você pensar em restaurar os seus muros, espiritualmente, de repente você está deixando de ler a Bíblia, você está orando pouco, você está vindo pouco à igreja, e aí você fala: a partir de agora eu quero fazer isso. Eu vou começar a ir mais para a igreja, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a mais jejuar, e aí você vai ver o quê? O inimigo se levantando. O inimigo vai se levantar para impedir de que você restaure o seu muro espiritual, de que você restaure a sua comunhão com Deus. E isso é exatamente o que acontece aqui na vida de Neemias. Quando ele tem essa conversa ali com as autoridades de Israel e eles falam, concordam, vamos restaurar, vamos fazer, o versículo seguinte diz, versículo 19, o que ouvindo Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, na primeira decisão, né, a primeira reunião, vamos construir. O inimigo, os povos ao redor, ali os vizinhos, imagina, vocês vão construir para se rebelar contra o rei, esse mesmo rei que tinha deixado o Neemias vir para cá. Então, eles já começaram a se levantar contra Neemias. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente está andando, né, na vontade de Deus, o inimigo, né, ele sempre usa situações para tentar nos tirar, né, do caminho e da vontade de Deus.
E aqui a gente aprende também com Neemias o que fazer diante dessas investidas do inimigo, o que fazer diante de todas as vezes que Satanás se levantar contra nós para tentar destruir a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Capítulo 4, versículo 8, acontece um outro momento. Se você ler o livro de Neemias inteiro, você vai ver que em vários momentos os inimigos foram tentar dissuadir Neemias e os seus irmãos ali, judeus, de fazerem a obra de reconstrução. Em vários momentos, eu separei alguns aqui. E aqui no versículo 8 do capítulo 4 é um deles. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então aqui a gente já vê uma estratégia que a gente tem que ter. Quando a gente estiver sendo guerreado pelo inimigo, é de dia e de noite se colocar contra ele, né? É oração, é buscar o Senhor. Não tem outra saída, né? Na vida espiritual, as nossas armas são espirituais, né? Então, aqui Neemias estava falando de algo físico. Então, o que ele ensina aqui para nós teve que ter guarda de dia e de noite para que os inimigos não tivessem êxito ali nas investidas. Na nossa vida espiritual, para que a gente possa ter êxito no nosso sucesso em reconstruir os nossos muros espirituais, é não baixar a nossa guarda espiritual, não achar que de repente está tudo bem e a gente vai deixando às vezes as coisas correrem frouxas, vai deixando, né, vou lendo menos a Bíblia, vou orando menos, vou vindo menos para a igreja, daqui a pouco quando eu estou vendo, as coisas, né, vão água abaixo, infelizmente. Então é de dia e de noite, como ele está dizendo aqui, colocando diante do Senhor as nossas armas espirituais. Capítulo 6, versículo 1, fala de outro momento também em que o inimigo investe contra eles. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, ó o inimigo. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? Aqui uma receita. Quando o inimigo atacar você, querer te dissuadir de fazer a vontade de Deus, a sua resposta é essa: faço uma grande obra. Por que eu pararia de fazer isso? Por que eu vou deixar de congregar? Por que eu vou deixar de vir na igreja? Por que eu vou deixar de orar? Por que eu vou deixar de ler a Bíblia? Por que eu vou deixar de me relacionar com Deus? Eu estou fazendo uma grande obra. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. Toda vez que o inimigo vier, colocar isso como resposta para ele. E no versículo 4 continua: e do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então, 4 vezes o inimigo tentando fazer com que ele parasse. No versículo 5, então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz: tu és o judeu, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo as palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Versículo 8. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas do teu coração a inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então o inimigo investiu incessantemente aqui, sem parar. E quantas vezes a gente também sofre ataques incessantes do inimigo? E aqui tem uma outra receita que Neemias nos dá. Recorre para os pés do Senhor e fala: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando estiver fraco, quando não estiver aguentando, quando a luta estiver muito grande, quando as investidas de Satanás estiverem muito grandes, ó Deus, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus joelhos para eu conseguir continuar ajoelhando, para eu conseguir continuar te buscando, para eu conseguir continuar, entrar na tua presença, orar. Muitas vezes o ataque ele é intenso, ele é violento, como esse aqui, é incessante. Enquanto eles não viram a obra concretizada, eles continuaram, e até depois, né? Mas foi sem parar, sem parar, sem parar.
E Satanás tem esse papel na nossa vida, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele vai querer sempre fazer alguma coisa para tirar a gente do centro da vontade de Deus, para roubar a nossa salvação, para nos levar para o inferno, para fazer a gente desanimar da caminhada com Cristo, enfraquecer. Mas Neemias nos ensina como a gente vence as estratégias do inimigo contra nós. É estando aos pés do Senhor, é clamando ao Senhor. Nesse momento ele está dizendo aqui, as nossas mãos estão fracas. Deus, fortalece as minhas mãos. Estou ficando fraco, me ajuda. E a gente não pode ter vergonha também de fazer essa oração para o Senhor. Senhor, eu não estou aguentando. Estou enfraquecendo, me ajuda, me fortalece, me renova. Faz com que eu consiga vencer os meus inimigos. E o Senhor, Ele sempre vem com uma resposta e a gente vai conseguir vencer em nome de Jesus. Então, a gente aprende aqui mais uma vez com Neemias, além de ter as estratégias para construir o muro, também para vencer as investidas de Satanás contra a nossa vida. E em todo o processo de construção que a gente enfrenta, né, esses desafios, seja para construir, seja para reconstruir, uma coisa que a gente tem que colocar, falando sobre a vida espiritual, né, é Deus na frente o tempo inteiro, né, colocando a nossa vida diante de Deus. Neemias só estava vivendo tudo isso aqui que ele estava vivendo, porque lá, quando a gente começou a ler no capítulo 1, o que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi buscar a Deus, e Deus deu a direção para ele do que ele deveria fazer. Ele não imaginava que ele ia viver isso, que ele ia fazer isso, que ele ia voltar para, que na verdade não voltar, que ele iria ir para a nação de Israel para fazer o que ele estava fazendo. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa para interceder por aquele povo que estava passando aquela situação tão difícil. Então, nesse momento aqui, a gente aprende com Neemias que para a gente passar para um próximo nível, né? Ele estava num nível e ele foi para outro, é aos pés do Senhor, é buscando ao Senhor. Então, para a gente ir caminhando já para o final dessa história tão linda, capítulo 6, versículo 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que haviam em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Então, em 52 dias, eles reconstruíram esses muros. Não existe um consenso exato entre os historiadores, as pesquisas que a gente vê aí na internet, nas informações, sobre qual o tamanho desse muro exato. Mas, mais ou menos, pelo que eu vi ali, esse muro tinha uns 4.000 metros de comprimento, por 12 de altura e 2,5 de largura. Ele foi construído em 52 dias. Foi um tempo recorde, né, de trabalho incessante e de trabalho com várias investidas do inimigo. Houve momentos aqui que eles tinham que ficar trabalhando com uma ferramenta na mão e com a espada na outra. Eles não pararam de trabalhar, eles se esforçaram e eles conseguiram concretizar aquela obra que o Senhor tinha colocado na mão deles. E às vezes a gente pensa que quando a gente enfrenta lutas para construir ou reconstruir alguma coisa, a gente quer desistir, a gente quer parar. Puxa, está tão difícil, né? Se Neemias tivesse parado diante não precisava parar nem da primeira, mas da segunda, da terceira luta, né? Porque ele começa a ficar cansado, tanta luta, tanta luta, tanta luta. Mas teve muito mais luta além da primeira, da segunda e da terceira. Mas, mesmo assim, ele enfrentou todas e o final dele foi surpreendente. Em 52 dias, ele conseguiu ter esse resultado dos muros construídos, reconstruídos, na verdade, né, para que depois toda a obra da cidade fosse reconstruída. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida, na sua vida, na minha vida também. Nós vamos começar a nossa reconstrução, a nossa construção, e nós vamos terminar em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, né? Ele nos dá a direção, Ele nos dá o que a gente precisa e Ele vai nos abençoar, mesmo com o inimigo nos atacando. Reconstruiu os muros, está tudo pronto, 52 dias, colocou as portas novas, acabou o trabalho de Neemias, está tudo certo? Não. Versículo 7, capítulo 1. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado e colocadas as suas portas, foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Versículo 3. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem. Fechem bem as portas e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno e cada um diante da sua casa. Dioturnamente esse muro tem que ser guardado. O muro vai ficar em pé,
A construção vai ser terminada, ou vai ser construída, vai ser edificada. Depois que construiu, está tudo resolvido? Não, eu tenho que continuar guardando esse muro. Eu tenho que continuar preservando o meu lar, a minha casa, a minha família, a minha vida espiritual, as minhas finanças, o meu emprego. É continuar, como o Neemias está nos ensinando aqui. O muro está construído, agora de dia e de noite vai ter guarda nesse muro. De dia e de noite vai ter alguém tomando conta. E é assim na nossa vida também, porque tudo na nossa vida é espiritual. Então, a nossa família é espiritual, o nosso trabalho é espiritual, tudo é espiritual. Então, em tudo a gente tem que ter também esse mesmo posicionamento de se colocar diante do Senhor sem baixar a guarda, porque quando a gente baixa a guarda, a gente está sujeito a ser atacado pelo inimigo, que você viu que ele ataca mesmo, ele não para de atacar, e numa dessa que a gente não está vigiando, ele consegue encontrar uma brecha, um espaço no nosso muro, e ele consegue entrar. Capítulo 8, versículo 6, diz assim: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. Então, nesse momento aqui, a gente vê que, além dos muros construídos, reconstruídos, as pessoas foram posicionadas para tomar conta. Agora faltava acertar a parte espiritual. Se você continuar a leitura do livro até o final, você vai ver que muitas coisas precisavam ser colocadas no lugar, espiritualmente falando ali, para que a nação de Israel estivesse atendendo ao que Deus esperava deles, as leis de Deus, né? Então, eles tiveram que restabelecer o culto a Deus, os sacrifícios, a adoração, a obediência, a palavra e muitas outras coisas, colocando tudo no seu lugar, porque estava tudo fora de lugar, a cidade tinha sido destruída. Então, nesse momento, Neemias também, junto com Esdras ali e outros, eles são usados para começarem a colocar as coisas no lugar. E tudo isso era necessário para que os muros continuassem de pé, porque se somente os muros fossem levantados e não tivesse essa reconstrução interna, os muros possivelmente voltariam a cair, porque aquela nação ia estar vulnerável espiritualmente, eles iam se voltar a outros deuses, Deus ia permitir com que outras coisas ruins acontecessem, como aconteceu no momento em que os muros foram derrubados. Então, isso a gente tem que trazer para nós também. Eu tenho que reconstruir os meus muros, eu tenho que cuidar para que as brechas sejam tapadas, mas eu tenho também que colocar algumas coisas, às vezes, no lugar, que estão fora do lugar, para que eles permaneçam. Não é somente levantar os muros e depois esquecer, mas é fazer com que eles permaneçam em pé, vigiando, orando, buscando ao Senhor por isso. Um outro versículo que eu queria ler, para a gente fechar, está lá em Deuteronômio 4:27. Vou ler do 23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus os proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, a semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todo destruído. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mão de homem, madeira, pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso, e não te desamparará, e nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Esse texto aqui, ele fala sobre
o que aconteceria com a nação de Israel se ela deixasse Deus de lado, e foi o que aconteceu, porque eles deixaram Deus de lado. Mas fala também sobre a misericórdia de Deus, que mesmo no momento em que eles deixariam Deus de lado, quando eles se voltassem para Deus, quando eles buscassem a Deus novamente, Deus iria se voltar para eles. Isso também a gente tem que trazer para a nossa vida hoje. Se nós o deixarmos, Ele nos deixará, mas se a gente voltar para Ele, se a gente se arrepender, se a gente buscar o Senhor, Ele vai voltar para nós, e Ele vai reconstruir, Ele vai nos ajudar a reparar os nossos muros e levantar e fechar aquelas brechas que estão abertas nos nossos muros. Então, nessa noite, era isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja, com vocês, e queria fazer uma oração agora, que você pudesse fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, a gente apresentar a nossa vida diante do Senhor. Se de alguma forma Deus falou com você e você quiser se apresentar diante dele, pedindo ao Senhor para que nos ajude a reparar os nossos muros, reparar as nossas brechas, reconstruir muros que estão caindo ou que já caíram, a gente pode ficar em pé agora, apresentar a nossa vida diante do Senhor, para pedir ajuda ao Senhor, pedir que Ele venha com a graça e com a misericórdia dEle sobre a nossa vida, assim como a gente leu nesse texto agora de Deuteronômio. Quando a gente buscar de todo o coração, Ele vai vir e Ele vai fazer os milagres sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Senhor amado, Senhor querido, louvado seja o Teu santo nome, Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Deus, pela Tua palavra que é rica, Senhor, a Tua palavra que não falha, a Tua palavra que tem o poder de nos restaurar, de nos transformar, de trazer esperança, de mudar a nossa história, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesta noite nós fomos desafiados, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que nos ensina a estarmos colocando a nossa vida em todas as áreas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, em lugares que a gente precisa de restauração, que a gente precisa reparar coisas que estão fora do lugar, que a gente precisa reconstruir. Nos ajuda, Senhor. Apresentamos as nossas vidas diante de Ti nesse momento, clamando para que o Senhor venha, como nós lemos nesse texto agora, Pai. Buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos fortaleça, nos encha de Ti, nos encha da Tua presença, para que possamos, assim como Neemias, Senhor, reconstruir os nossos muros, Senhor, reconstruir áreas das nossas vidas que precisam da ajuda do Senhor, Pai. Reconstruir relacionamentos, reconstruir pontes, Senhor, reconstruir coisas que foram perdidas pelo caminho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe, Pai, cada vida, cada necessidade, cada situação que precisa ser tratada. Deus, ajuda-nos, Senhor. Clamamos pelo Senhor, Pai. Deus, nós aprendemos com o Senhor que a nossa vida vitoriosa é a vida na dependência do Senhor, Pai. Por isso nós estamos buscando ao Senhor, para que tenhamos uma vida vitoriosa no Senhor, para que os nossos muros sejam vitoriosos, reparados no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu invoco a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor, que se apresenta diante do Senhor, cada família representada, que o Senhor esteja dando graça, dando força, dando unção, dando direção, Senhor, mostrando o caminho que eles devem seguir, mostrando qual o diagnóstico que eles precisam fazer para reparar os seus muros, Senhor, mostrando quais atitudes que eles precisam tomar no dia a dia para colocar as coisas no lugar, Senhor, e voltar para o centro da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, nós Te agradecemos porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor não nos desampara, não nos deixa só, está sempre conosco, está sempre preocupado conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amém. Todos possam ficar de pé, que você possa guardar essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu gosto muito dessa história de Neemias, desse período da história de Israel, porque mostra alguém que se preparou, né? Diante da oportunidade, ele estava pronto. Que seja assim conosco, né? Diante da oportunidade que aparecer, possamos estar pronto para agir, pronto para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que Neemias fosse um instrumento para a reconstrução dos muros ali de Jerusalém.
E quem sabe, meu irmão, eu tenho certeza, Deus tem algo especial para a tua vida, um chamado, um ministério, e Ele quer te usar. Mas você precisa estar pronto para no momento oportuno dizer: eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, né? Como disse Isaías. Agora, essa palavra só tem sentido para aqueles que um dia entregaram os seus corações para Jesus. Quem sabe você já frequenta a igreja um tempo, mas nunca tomou uma decisão de fato de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero de fato te servir, eu quero ser teu filho, eu quero ser teu servo, eu quero te honrar. E é muito fácil, porque não é a nossa força. O que tinha que ser feito, o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Ele levou sobre si o meu e o teu pecado, mas Ele não ficou morto na cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ao terceiro dia Ele venceu a morte, e Ele, para aquele que nele crê, Ele nos dá vida e vida com abundância. Então, se essa palavra falou ao teu coração, o Espírito Santo de Deus está falando contigo, para você se posicionar. Quem sabe você está longe, por um motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Ele está dizendo: volta, eu quero te abençoar, eu quero te abraçar, eu quero mudar a tua história, em nome de Jesus. Se Deus está falando contigo, repete uma oração comigo, eu quero emprestar as minhas palavras. E você aí no teu lugar, repete assim, diga no teu coração, mesmo aí na rede social, no YouTube, na live, repete comigo, diga assim: querido Deus e Pai, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha vida, para transformar a minha vida. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.